Oi, gente! Hoje nossa aula vai ser sobre o livro das possibilidades, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Natália Borges, sou psicóloga e professora da Escola de Ser, coordenadora dos projetos relacionados às relações de gênero aqui na escola. Vamos lá, então? Estou aqui gravando da Escola de Ser. Estamos na mesma sala da última aula, em outro ângulo. Temos aqui trabalho das crianças. Este daqui é um trabalho sobre habilidades de vida, para elas aprenderem a comunicar suas emoções. E aqui é um projeto de artes feito a muitas mãos, literalmente. Então, essa daqui, hoje, é a nossa aula central do nosso curso, Princesas de Capa e Príncipes de Avental. Até aqui a gente foi construindo o caminho para dar todo o embasamento para o uso desse material que a gente criou, digo a gente, eu e a Caroline Arcari, com revisão técnica da Julieta Jacob, pensando em instrumentalizar, em criar metodologias simples e acessíveis, para que possa ser usada tanto na escola, em espaços socioeducativos, como os CREAs, CRAS, e um material fácil de ser adaptado a diferentes situações e a diferentes demandas. Isso. Então, bora lá, vamos pensar nesse material. Da onde que ele surgiu? Ele foi criado inspirado nas nossas práticas aqui da Escola de Ser. Na aula passada eu mostrei para vocês várias atividades que a gente vinha desenvolvendo aqui, que a gente desenvolve inclusive, e inspirado também no livro da vida, que é um livro que a gente falou lá na nossa primeira aula, que a gente discutiu, que a gente contou sobre as nossas práticas, que é um livro da criança, um livro íntimo, que ela guarda todas as suas atividades feitas aqui na escola, e quando ela vai embora ela leva esse livro, porque esse livro é dela. Então, o livro das possibilidades foi pensado nesse portfólio que a gente tem aqui na escola e direcionado às questões de gênero. Pegamos atividades de outras áreas que a gente acha eficaz para conseguir acessar o mundo da criança, o mundo da adolescente, e inserimos nesse livro. A primeira coisa, então, o livro, como quem já teve curiosidade, já viu o nosso PDF ali, o livro é inspirado em princesas e super-heróis, né? Princesas de capa, príncipes de avental. Por que a escolha dessas personagens? Tem uma ampla abrangência há mais de décadas aí na vida das pessoas, né? As princesas da Disney, os super-heróis que vêm de historinhas em quadrinhos, estão em todos os lugares, né, gente? Você liga a TV, tá passando filme, tem desenhos novos sobre isso. A criança escolarizada, todo o material dela é permeado por isso. Rede de TV aberta, tá passando Homem-Aranha, tá passando Batman, tá passando as princesas clássicas da Disney. Vão se repaginando, sabe? Por exemplo, agora tem a Princesinha Sofia, que passa no canal fechado, que é o mesmo princípio, né? Algumas princesas vêm inovando isso, né? Que é o caso da Elsa, uma princesa que não casa no final, mas ainda assim tá muito presente no imaginário dos adultos, das crianças e dos adolescentes, esses personagens. E assim, digo por mim, quem uma menina que veio aí da década de 90, da década de 80, de 2000, que nunca quis ser uma princesa Disney, né? Esse é um padrão, é um estereótipo que muitas pessoas seguem e almejam. Então a gente pensou que essa seria um bom canal para acessar essas discussões, né? A maioria das pessoas tem acesso a este material, isso faz parte do imaginário. Então pensamos nisso com esse objetivo de conseguir atingir de uma maneira lúdica, simples, com uma mensagem direta, uma mensagem acessível, que chegasse para a maior parte das pessoas, e foi por isso a nossa escolha do nosso material. Então vamos lá para os primeiros passos, né? Para a gente começar a pensar sobre esse material e na aplicação dele, tanto em sala de aula, tanto em algum ambiente terapêutico,
ou em qualquer lugar, ou tipo numa sala de estar brincando com o teu filho ou com o teu sobrinho, né? Algumas dicas básicas para usar esse material. Primeira coisa, né? O livro não é seu. Sim, o livro é da criança ou do adolescente. Então, a partir do momento que as atividades começarem a ser realizadas, o livro pertence a outra pessoa, né? Então, para você usar este livro, para você pegar de novo, você precisa pedir autorização do dono ou da dona desse livro, tá? Com isso, a gente começa a ensinar para a criança sobre privacidade, sobre o que é dela e sobre o que é do outro. E o que é dela, né, o que é meu, o outro precisa pedir minha autorização para poder usar, e para poder ler, ver, né, gente? Isso a gente vai ensinando sobre privacidade para a criança e sobre identidade, para ela ir se diferenciando do outro. Então, isso você já começa a trabalhar questões de identidade, que eu vou falar para vocês aqui ao longo da nossa aula hoje, que é essencial para você repensar novas masculinidades, né? Os meninos, eles são ceifados, são privados ao longo da sua vida, ao longo da sua socialização, para não trabalharem com os seus sentimentos, com a sua identidade. Fica muito cristalizada, essa é a palavra, né? A personalidade dos meninos só cabe tipo num quadradinho assim, sendo que a vida tem tudo isso daqui e a vida dos meninos está aqui. As meninas têm uma possibilidade um pouco maior de experimentar seus sentimentos, diferente dos meninos. Então vamos pôr que a caixa das meninas está um pouco maior, mas a vida das meninas também pode permear todo esse espaço. Então as atividades de identidade são muito importantes para perceber isso. Quem eu sou, como eu sinto, como eu me sinto quando encontro tal pessoa, quando eu estou feliz, quando eu estou alegre. Por isso a importância das atividades sobre identidade, que a gente vai ver que compõe a primeira parte do nosso livro, tá bom? O livro, ele também é um canal de comunicação entre a criança e o adolescente e o adulto, que está aplicando o livro, que está usando o livro com a criança, né? É um canal de expressão, né? E o que a gente se propôs é que seja um canal de expressão livre, mais flexível, para a criança se sentir à vontade de expressar o que está sentindo. Gente, como é um canal de comunicação, né? Aqui é a pessoa comunicando, aqui é a pessoa que escuta. Essa escuta, gente, tem que ser feita com muito respeito, com muito cuidado. Ao você abrir o livro de outra pessoa, ao você ter contato com o material que a tua criança te trouxe ali, seja muito respeitoso, seja muito cuidadoso ou cuidadosa com o material que está ali. Então não fale que está feio, não ria do que foi produzido. Pergunte, né, se você não entendeu. O que você gostaria de dizer com isso? Seja muito respeitoso. Gente, uma escuta que aceita com qualidade é terapêutica, né? Se eu tenho psicólogas aí me ouvindo, a psicologia se baseia nisso, né? Escuta com aceitação, uma escuta de qualidade. Então ofereça isso, né? Para quem estiver usando o teu livro. Não há certo, não é errado. E sempre quando você quiser levar a criança para outro caminho, pergunte. Por exemplo, aqui deixa eu pensar num exemplo para dar para vocês. Ao invés de falar que está errado, você pode perguntar assim, vamos pôr um errinho de português. Por exemplo, na hora de corrigir, falar assim, você acha que coração, né, se tiver errado, uma sugestão para dar para vocês, né? Você escreve com C cedilha ou você escreveu, por exemplo, a criança escreveu com 2 S. Você escreve com 2 S ou com C cedilha? Na hora que você faz essa pergunta, a criança já sabe que ela errou, né? E ela mesma consegue encontrar o caminho correto, neste caso da escrita. Porque, como eu vou falar para você, a gente usa também, todo momento a gente tenta perpassar as disciplinas neste trabalho de português, história, geografia, e a gente vai fazendo esse processo, tá? E propicia também uma reflexão do mundo, né? Então tem trabalhos de identidade, é um canal de comunicação
e propicia uma reflexão sobre o mundo, sobre as coisas que estão postas e cristalizadas. As crianças e os adolescentes têm a oportunidade de repensar e ampliar, né? Então, isso é trabalhar gênero nos espaços educativos. Você criar condições que as pessoas ali naquele processo tenham a possibilidade de repensar, né? Repensar e ampliar. Não precisa desconstruir, não precisa deixar de ser nada, é só ampliar as possibilidades, criar condições de escolha para essa pessoa. E, gente, também cria uma possibilidade de reciprocidade, né? Se a gente está pensando tanto em novas masculinidades, empoderamento de meninos, com o uso do livro das possibilidades, o que a gente está ensinando? Ó, você está expressando o teu sentimento e eu estou te respeitando, né? Eu me ponho no seu lugar e entendo o seu sentimento. E a partir daí, qual é o ensinamento que a gente passa para a criança, né? Se ela se sentiu respeitada em algum momento da sua vida, ela vai ser capaz de respeitar também. Então, use esse material, gente, com muito, vou repetir, com muito cuidado e com muito respeito ao que for produzido ali, certo? Vamos continuar, então. Dica, né? Agora a dica para vocês, adultos que estão aí me ouvindo, né? Professoras, mães, professores, educadores, assistente social, como manejar o livro. Primeira coisa, que ambiente que a gente vai fazer isso? A gente sugere que seja um ambiente calmo e um ambiente que você consiga dar atenção para essa criança enquanto ela esteja realizando a atividade. Com isso você consegue acompanhar todas as nuances do processo, tá bom? Então, um ambiente calmo e tranquilo. E aí cada um vai definir para si o que é um ambiente calmo, tá, gente? Tem gente que gosta de pôr uma musiquinha, tem gente que gosta de estar ao ar livre numa praça. Muitas de vocês vão ter a possibilidade de ser numa sala, então crie um ambiente calmo e agradável para a aplicação dessa atividade. Que mais? Deixem sempre que possível, gente, vários materiais disponíveis para as crianças usarem, tá? Crianças e adolescentes. Então, por exemplo, tem uma atividade, põe na mesa lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever, borracha, tinta guache, barbante, o que tiver ali. Quanto mais você pôr coisas para as crianças se expressarem, ter alternativas para se expressar, melhor, tá bom? E a gente sabe que às vezes, por exemplo, assim, uma turma de 30 crianças, você não pode deixar, por exemplo, tinta guache disponível, que vai virando uma confusão se você não for coordenando aquilo. Então, assim, sigam essas dicas dentro das possibilidades de vocês, certo? Uma coisa que vocês podem observar também, que o livro da vida não possui linha, tá, gente? É intencional, justamente para a criança conseguir se expressar das diferentes maneiras que elas quiserem. Então, a gente, por exemplo, assim, crianças alfabetizadas ou não alfabetizadas, elas podem se expressar como elas quiserem. Se elas quiserem pintar, se elas quiserem escrever por um desenho, elas podem, tá bom? Então, assim, é livre essa expressão. Então, vamos lá. Eu trouxe o livro para vocês conhecerem aqui. A nossa primeira etapa do livro é identidade. A segunda etapa é o trabalho com as princesas. A terceira etapa, o trabalho com super-heróis. A quarta etapa, a construção de uma história por essa criança ou por esse adolescente, que aí é uma forma assim de você acompanhar o que essa criança produziu, o que ela internalizou do que foi discutido no livro. E a quinta etapa, que é conhecimentos gerais, que é onde a gente traz alguns modelos de homens e mulheres que foram bacanas na história do mundo, que essas crianças podem se inspirar, certo? Então eu trouxe aqui, para quem ainda não, contém spoiler, para quem ainda não abriu o PDF, tá bom, gente? Nossas primeiras atividades aqui, e elas começam com identidade, tá bom? Como eu falei para vocês. Tudo isso, para o livro ser da criança, o endereço, quem é que pode usar esse livro, quem sou eu. A gente sugere aqui que nessa atividade você dê um espelhinho para a criança. Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Isso.
que você dê um espelhinho para a criança se olhar, põe uma musiquinha gostosa no fundo, que ela tenha esse tempo de se conhecer, de se perceber e se pintar aqui, por o seu retrato. A gente sugere também assim, que dê uma dica, que dê uma instrução de pintar a cor de pele com o seu tom de pele. Você pode deixar os lápis e as tintas disponíveis para isso, né? Porque geralmente o lápis cor de pele é o lápis rosa, né? Algumas peles são rosas, a maioria não. Então dê essa instrução também, certo? Vamos passando para mais atividade de identidade. Aqui, gente, geralmente a gente gasta 2 aulas de 1 hora para cada atividade, para dar tempo da discussão, da apresentação e das crianças fazerem com qualidade a tarefa. Se você tiver menos tempo, tudo bem, mas aqui a gente tem esse tempo, então a gente usa geralmente 2 aulas. Ó, essa daqui, crianças mais novas, essa atividade é muito bacana, né, para elas se reconhecerem através do nome. Deixa eu ir passando aqui. Uma atividade para elas se sentirem próximas do livro e levar para casa. Essa atividade não precisa ficar no próprio livro da vida, tá bom? Ó, uma atividade bem bacana de identidade. Como é sua rotina, né? E aqui tem como é sua rotina e o que eu gosto de fazer. Aqui para se trabalhar em CREAS e CRAS, né, gente, é muito bacana, porque aqui você tem dados, né, do que a criança faz ao longo do seu dia, do que ela gosta e do que ela não gosta. É uma ferramenta muito bacana para acessar esse mundo do lar da criança. Para pintar a sua própria casa, deixa eu ir passando aqui, escolhendo mais atividades para vocês. Essa atividade aqui, gente, eu acho linda, é um amor. Para pintar as emoções, né? E onde você sente as emoções. É uma atividade também de prevenção à violência sexual, porque a criança conhece o seu próprio corpo e diz onde ela sente amor, onde ela sente ódio, onde ela sente nojo, e aí ela vai pintando no teu corpinho, o corpinho de frente e o corpinho de trás, tá bom? Aqui na escola de ser, você pode fazer também, a gente põe as partes íntimas nesse corpinho, né? Então, aqui na frente a gente põe a vulva ou o pênis e atrás a bundinha, eu ia falar popô, né? Mas falei bunda, mas tudo bem. A bunda aqui a gente faz um cozinho para fazer, certo? Uma atividade muito bacana que você vai ter acesso aos sentimentos das crianças, assim, muito bacana mesmo. Pensando em novas masculinidades, isso daqui é essencial. Momentos em que elas sentiram esse sentimento. E lembrando, gente, tudo feito com, vou bater nessa tecla, tudo feito com muito respeito, tá? Durante essas atividades. Principalmente quando envolve sentimento, não se esforçar bastante para não valorizar isso, eu usei a palavra errada, para não valorar esse sentimento e dicotomizar assim, sentimento bom, sentimento ruim. Todas as emoções, tudo que a criança expressa é aceito nesse momento. Uma coisa legal de falar também, assim, que é muito claro que não, tá passando uma moto aqui, é muito claro que não se deve criticar o trabalho da criança, mas às vezes também um elogio em excesso atrapalha, porque a criança e o adolescente vai se moldando o que agrada a professora, a tia, a mãe, ao pai, ao sobrinho, ao primo, e vai desenvolvendo para agradar, entendeu? Ao invés de expressar a sua emoção tal como ela é, sabe? A tia gosta disso, então eu vou fazer isso. Então, usar sempre com precaução os elogios também. E aqui a gente já vai abrindo o caminho para falar sobre as princesas. E entramos sobre autoestima aqui, né? E começamos a pensar um pouquinho sobre padrões de beleza, o que é imposto socialmente. Estou tirando o cabelo aqui porque, como prometido no vídeo anterior,
prendi o meu microfone para não ficar caindo e ficar um bom áudio, espero que esteja. Trabalho sobre autoestima. Ó, quem é considerado bonitão, charmoso, quem é considerado bonita, linda e perfeita. Essa atividade, quando a gente aplica aqui, a gente faz pesquisa na internet, de se pesquisar mulheres bonitas, homens feios, no Google mesmo, e aí as crianças e os adolescentes vão trazendo o que eles vêm notando, do que é uma mulher bonita, do que é um homem bonito. A gente também passa um pouquinho pela história, de pesquisar o que era bonito há 30 anos atrás, que roupa se usava, que tipo de biquíni, que tipo de corpo era bonito há 30, 40, 100 anos atrás. Elas vão fazendo essa pesquisa e vão descobrindo que isso é imposto culturalmente, socialmente, e vão construindo esse raciocínio. Ui, acho que eu tô pondo o microfone aqui. Vamos aqui. E aqui, depois de você ter procurado o que é padrão, você vai pedir para a criança se desenhar. E aí aqui você vai começar a perceber como ela se sente em relação a esse padrão, como ela se sente e como ela se vê, né? Principalmente fazendo as perguntas, qual parte você gosta do seu corpo e qual parte você não gosta. E aqui, essa atividade que a gente incorporou para desenhar pessoas que ela acham bonita, mas estão fora do padrão de beleza e que mesmo assim são bonitas. Com isso a gente fecha o nosso bloco de identidade e passamos para o nosso bloco das princesas. Não precisa, gente, seguir esses blocos na ordem. Eu só sugiro para vocês que comecem sempre com um bloco de identidade e apliquem as atividades de identidade na ordem que estão. As outras atividades não necessariamente, mas tenta trabalhar assim por bloquinhos, assim para ir construindo um pensamento mais organizado junto com o teu aluno, aluna, cliente, paciente. Tá, agora vamos falar sobre as princesas aqui. A maioria vai conhecer princesa, tá bom, gente? A gente usa, sempre quando a gente vai começar uma história nova, a gente conta essa história. Nós temos livrinhos aqui dos contos de fada, você pode fazer isso também. A gente também passa trechos de filme, passam músicas, as crianças se envolvem bastante com a história, elas gostam bastante. Então, geralmente a gente tem uma aula para contar sobre isso. Gente, desculpa sobre o áudio, acho que tem uma moto aqui perto tentando dar arranco. Deu. Então, geralmente, a gente tem uma aula para as crianças e adolescentes conhecerem a história e uma aula para fazer as atividades. Começaremos, então, né, com a que a gente mais adora, mais polêmica de todas, que é a Ariel, que casou com 16 anos e que deixou o dom de cantar para viver um grande amor. E a gente começa a fazer essas perguntas, assim, e sempre na aula é muito interessante, muito curioso acompanhar essa construção do pensamento, assim, né? Delas compararem a sua idade com a da Ariel. E é muito bacana e tem respostas muito bacanas, assim, quanto a isso, né? Então a gente sugere que que se pesquise sobre isso, né? Inclusive o Brasil, se eu não me engano, está no 4º no ranking de países que há mais casamentos infantis, né? E tá lá no filme da Disney, né? Que ela casou com 16 anos. Aí aqui a gente ressalta pelo fato dela ter abandonado o seu dom de cantar para conseguir um grande amor. E fazemos essas perguntas, né? Então, desde criança, desde a adolescência, na adolescência já estão experienciando seus primeiros contatos com o outro nesse sentido de relacionamento amoroso, então a gente já dá esses sinais, né, do que é um relacionamento saudável, do que é um relacionamento abusivo. Tudo com os nomes, tá, gente? Então, por exemplo, olha, se uma pessoa que você gosta pede para você parar de jogar bola, pede para você parar de jogar vôlei por amor, isso não é amor, isso é uma coisa abusiva que ela está te pedindo. Então, sempre a gente vai dando os nomes, tá? Eu falei isso nos outros vídeos, né?
Então assim, se um homem fica pedindo para você trocar a tua roupa, qual é o nome disso? Machismo. O que é machismo? O homem achar que é superior à mulher, que pode controlá-la. Então tudo isso a gente vai dando os nomes. Teve até uma situação assim que a gente trabalhou aqui na cidade para incluir a perspectiva de gênero nas escolas. Como na maioria do Brasil foi negada, mas assim, uma criança nossa de 10 anos pegou e falou assim, tinha um vereador militando contra, né, a inserção do projeto de relações de gênero. E aí ela falou com uma fala tão articulada que a gente fica surpresa, né, quando tem essas respostas. Falou assim, tia, mas isso é machismo. É óbvio que ele não vai querer desconstruir se ele está tendo privilégio sobre isso, assim, com uma fala super articulada. A gente, ó, que legal, tem que falar para elas conseguirem comunicar sobre o que está acontecendo com elas e com o mundo. Então, seguimos com a atividade das princesas. Quando a Ariel, a gente pôs esse recurso aqui, gente, a maioria das crianças hoje em dia tem acesso no celular ao WhatsApp. Por meio da internet, por meio desse WhatsApp, às vezes, né, se não tem um controle, elas têm acesso a muitos conteúdos indevidos para a idade dela. Então a gente começa assim a promover também um uso consciente desses recursos tecnológicos que estão à mão delas o tempo inteiro, né? Então a gente sugere mandar uma mensagem de texto para a Ariel. O que ela poderia fazer que não fosse casar aos 16 anos, se ela pudesse escolher? Novamente aqui nós estamos trabalhando prevenção de relacionamento abusivo aqui, né? Que o príncipe só notou a Cinderela quando ela estava muito arrumada, quando ela estava muito bem vestida. Pensamos aqui junto com elas também o que é importante no relacionamento, o que é importante você olhar no outro, de buscar no outro. Então, sempre que tiver oportunidade, gente, qualquer assunto relacionado você pode ir inserindo nas discussões que a gente está propondo, tá? Fiquem livres para isso. Trabalhamos também com o enfrentamento do racismo. Primeira coisa, conscientização, né? Onde estão as mulheres negras, onde estão os homens negros representados nessas discussões e nesse contexto, né? De princesa nós temos a Tiana e agora temos a Moana, né? Que é não branca, e a Jasmine também. Pedimos então, seguindo aí nas atividades, vocês podem ir seguindo pelos livros, pelo livro de vocês. Onde são encontradas as mulheres negras na mídia e promover esse debate. Então, se tiver oportunidade, levem para o computador, levem para o celular para pesquisar. Mulheres negras na mídia, mulheres negras no cinema. Pesquisem sobre isso e vão conversando com as crianças. Por que vocês acham que isso acontece? Onde isso acontece? É só no Brasil? Essa pergunta de pesquisar em várias partes do mundo é muito bacana também, né? Isso acontece só no Brasil? Vamos pesquisar, isso gera um país aleatório. Vamos pesquisar na Índia, como que é isso. Vamos pesquisar na Suécia. Tudo para isso e dando um senso dessa construção social dos valores. Vamos ver aqui. E já que nós propomos um livro das possibilidades, começamos a oferecer essas possibilidades, né? Você acha que é só no casamento que as princesas têm final feliz? Sugerimos também a escolha de outros finais felizes para essas princesas. A gente fez aqui na escola uma atividade que eles construíram, as crianças e os adolescentes construíram uma história de conto de fadas. Depois dessas atividades que eu passei aqui para você, a gente pediu, construa você e sua história de conto de fadas, e foi construída a muitas mãos, né? Se não me engano, foram umas 15 crianças trabalhando na mesma história. E aí, a princesa deles morava numa favela, e foi a única instrução que a gente deu, construa o conto de fadas de vocês. E a princesa deles moravam numa favela, não apareceu o príncipe em nenhum momento, a gente não perguntou por ele, e a princesa enfrentou
enfrentou um político corrupto e se tornou prefeita da cidade. Então o grande finale foi ela sendo eleita para prefeita. Massa, né? Muito bacana. Ter esse exemplo, né? A mulher também pode ser assim. Então, trazemos alguns exemplos, né, de princesas que viraram cientistas, militantes. Vamos ver aqui mais. Nós propomos as discussões também dos príncipes, né? Os príncipes têm uma vida muito focadas nas princesas, assim, né? São sempre coadjuvantes da história na maioria das vezes. E se o objetivo da princesa é casar no final, o príncipe muito mais do que isso, né? Porque pelo menos a princesa aparece a história dela, a trama dela, a família dela, o príncipe só aparece, se apaixona e casa. Então fazemos essa discussão para os meninos também. O que o príncipe poderia fazer diferente? Qual o hobby que ele poderia ter, além de querer casar, né, gente? Que pessoa mais fixa só numa coisa, só querem casar, e a vida parece que acaba ali. A gente fez uma atividade aqui muito legal também. O que acontece depois do casamento nos contos de fada? E aí, assim, tivemos vários... vamos esperar. Vocês estão ouvindo, será? E tivemos vários... A gente consegue acessar, tipo, o mundo íntimo da criança, né? De violência doméstica. O que acontece? Começou a ter muita briga, se separaram, teve divórcio depois, teve casal que ficou feliz, teve casal que foi viver na floresta, mas assim, a vida continuava depois do casamento, isso que a gente queria passar. Então temos aqui a atividade dos príncipes, e aí com os príncipes, focada principalmente na questão de se ampliar a masculinidade tradicional que está aí posta, que é desse homem que não sente, que não chora, que dá conta de tudo, né, que são seres humanos também. Pensamos um pouco disso, né, das crianças dividirem seus sentimentos de uma forma bem bacana, bem lúdica. Por exemplo, para trabalhar o medo, quais são os seus medos? Quando chegar aqui, provavelmente, se for um grupo, já vai estar bem coeso, com pessoas que se interagem muito, então as crianças se sentem à vontade para dividir. Então, vai dar a tarefa para fazer, para escrever o medo, pedir para fazer um aviãozinho, e aí você convida quem se sentir à vontade, quiser dividir o medo, joga o aviãozinho e as outras crianças vão lendo sobre o medo do outro e comentando sobre ele. E aí a gente vai instruindo para fazer isso com muito respeito, porque se a gente tem um medo, isso dói na gente. E as crianças e os adolescentes vão sugerindo formas de enfrentar este medo. Gente, aí entramos na Bela aqui também, né? Na Bela e essa relação com o Gaston aqui. Com o Gaston e com a própria fera, né, gente? E aí, damos o nome de mais uma coisa para as crianças. Opa, desculpa. Gente, estou passando rápido as atividades porque está todo mundo com o livro em mãos. E as crianças, nesse momento, aprendem o nome de mais uma coisa, que é assédio, né? Você achar que o outro está ali disponível para você, que você tem direito ao corpo do outro. Então, tá vendo que caminha junto, gente? Empoderamento de meninos e novas masculinidades. A gente optou por essa proposta aqui na Escola de Ser e tem funcionado, né? Então, você diz que é assédio para todo mundo e diz como a menina poderia agir, como o menino poderia agir, e principalmente isso é uma construção que vem deles, né? Por meio dos contos de fadas. O que o Gaston poderia fazer? Pedimos sugestões aqui, né? Deixa eu ir passando aqui. Oi. Vida real, né? Assédio é crime, o que uma pessoa pode fazer quando isso acontecer, o que é assédio, quem que procura, o que faz. E aqui pedimos o WhatsApp tanto para a Bela, tanto para o Gaston. Empodera meninos, repensa novas masculinidades. Essa atividade aqui nós já fizemos, né? O que acontece se uma pessoa beija a outra dormindo na vida real? E aí é fantástica as respostas, né? Tipo, não, isso é abuso, isso é assédio, na vida real isso não aconteceria assim. E aí mostramos essas tirinhas aqui também do Finkiol para falar sobre assédio, tá, gente? Quando você dá um nome
e dá oportunidade para falar, as crianças começam a contar as experiências. Então, quando eu estava aplicando essa atividade, uma menina falou: ó, tia, quando eu saio na rua eu ouço coisas muito feias, e olha que eu só tenho 12 anos para estar ouvindo isso, né? Então ela aprendeu que aquilo ali é assédio, né? E que tipo não faz parte da natureza da mulher ouvir aquilo, nem da natureza do homem xingar outra pessoa na rua, né? E falamos a diferença do elogio também, que tudo bem você ir elogiar uma pessoa com educação, você elogia pra ela, que é muito diferente de você sair gritando na rua aí sobre uma pessoa. Falamos das princesas, vamos lá para os super-heróis. Um pouquinho. Seguimos, né? Os super-heróis, eles têm uma importância nesse ideal de masculinidade que passam para as crianças. É muito comum menino tá brincando aí que é o Batman, que é o Homem-Aranha, que é o Lanterna Verde. E o que isso passa, né? Como que é o corpo desses personagens, o que eles fazem? Geralmente, assim, são personagens muito racionais, personagens que ficam em silêncio e aí, de repente, tomam uma decisão, que não tem amigos, que não compartilham seus sentimentos, são pessoas solitárias e decididas. Esse é o modelo que vai sendo passado para as crianças. Então entramos aí no super-herói. Em contrapartida, as meninas, as mulheres no HQ, elas são assim hipersexualizadas, né? Vão salvar o mundo de salto alto, decotão e roupa mega apertada. Pensamos nisso também, né? Desconstruímos isso, ó. Qual é? Se você fosse roubar o mundo, que roupa você usaria, né? Geralmente, a pessoa optaria por um tênisinho, um top, uma calça leg, né? Que daí tem condições de salvar o mundo. Então, vamos pensar. Tem essas ilustrações, assim, gente, que ficaram, assim, muito fofas, né? Desses super-heróis sensíveis. Então, assim, de novo, gente, ó, trabalhando a identidade, a pessoa se conhecer, reconhecer o sentimento no outro, né? Super-heróis são sensíveis. Qual que é a mensagem está aqui? Meninos podem ser sensíveis aqui. Sejam, por favor, né? Homens podem dividir a tarefa doméstica com as suas esposas. Podem não, né, gente? Devem. Então, olha só, o super-herói ensinando isso, né? Então, ele associa aquele Batman, que ele é acostumado com esse Batman aqui também. Não é um trabalho fácil, tá, gente? Eu digo isso, porque é um trabalho que está contra a maré. Então, enquanto a gente está trabalhando isso, tem uma mensagem de equidade de gênero, tem 500 no mundo de desigualdade de gênero, na TV, na novela, no dia a dia. É um trabalho, assim, de ir reafirmando isso, né? Tipo, tia, mas lá em casa quem cuida é só minha mãe. E aí? Você acha que isso, assim, é justo? Todo mundo suja e só uma pessoa lava? Homem-Aranha cuidando da sua filhinha também. Super-heróis cozinhando, homens na cozinha, né? Incentivando isso, né? Tipo, tá ok, tudo bem, né? Todo mundo come, todo mundo cozinha. Possibilidades de acessar o mundo da criança aqui, lá na sua casa, como que é? E perguntar se é justo ou não, como que faz, né? Como que você pode conversar com a sua família? A gente trabalha muito com isso, né? Que tipo, um argumento mal educado, você perdeu a chance de conversar com essa pessoa, né? Então, como você coloca suas ideias com educação? Como você pode conversar com sua mãe, com seu pai, com seu padrasto sobre essa situação? Vamos lá. Aqui das roupas, né, gente? Sugestão de roupa. Vamos melhorar essas roupas dessas super-heroínas, por favor. Do Superman aqui, né? Trabalhamos com esse conceito clássico de que homens não choram. Precisamos superar isso, tá, gente? Mas pode pensar, mas é uma coisinha simples, né? Só que isso está muito intrínseco à formação do menino, o homem não chora. É uma frase que ele ouve muito ao longo da vida, que vai impedindo dele ter experiências bacanas e íntimas,
né? No documentário que a gente indicou para vocês, eles batem muito na tecla, né? Que os meninos, eles são privados de ter experiência íntima com outra pessoa. Ele tem aí até uma certa idade na infância e na adolescência ele perde isso. E ele vai se agarrando a situações que ele se sente poderoso para suprir isso. E tem um estudo brasileiro de uma pesquisadora que chama Safiotti, falando assim, como as situações de agressão, de violência, ocorre quando o homem não tem poder. Ele perde o poder e ele agride para recuperar, né? Então, por isso a importância de se trabalhando essa, qual é o nome? Essa fluidez dos sentimentos. Você aceitar que tudo isso faz parte do humano, tanto humano masculino, feminino, né? Integralizar esses sentimentos, né? Integrar esses sentimentos, entender que isso faz parte do ser humano. E aqui a gente sugere para a criança fazer sua própria historinha. Deixa livre, deixa a criança livre, aqui tem recurso para recortar e tal. Tipo, ó, faz sua história, monta sua historinha, sem muita instrução, né? Faz seu super-herói, sua princesa, como que você quiser, e deixa a criança. E aí você vai ter condições de olhar como que ela está entendendo esse mundo, como ela está significando e ter dados da vida dela, do sentimento dela, do mundo dela, certo? Ó, essa experiência de escrever a historinha também é muito bacana. Então, de novo, assim, tenha tempo, tenha uma escuta de qualidade durante esse processo, faz toda a diferença. E aí a gente finaliza o nosso livro das possibilidades, dando modelo de possibilidade, né? E aqui nesse momento a gente trabalha com história, né? Conhecer um pouquinho do mundo, trabalha com geografia, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tenta fazer isso em todas as atividades, só um pouquinho. Por exemplo, aqui, a Malala. De que país que ela é? E aí a gente vem aqui, pinta o país, pesquisa sobre esse país, e aí já vai aprofundando e conhecendo várias localidades. Essa daqui tem pedindo frases de efeito da Malala, conhecer essas pessoas que foram modelos para o mundo, né? Malala, Nelson Mandela, e a criança ter acesso a isso. Deixa eu passar aqui. E aí depois o livro se encerra com a criança podendo fazer dele o que bem quiser. Desenhar, pintar, escrever, por suas próprias impressões. E no final, gente, o livro é da criança. Se no lugar que você trabalha, esse material puder ser dela, esse é ideal, para ficar com ela de tudo que vocês construíram ali. Então, no livro a gente perpassa prevenção de relacionamento abusivo, enfrentamento do machismo, enfrentamento do racismo, contextualização do mundo social. O que mais que eu trouxe para vocês? Identidade, gente. Quer empoderar, quer repensar novas masculinidades, precisamos que as crianças se conheçam, tá? Para elas se conhecerem, elas precisam de um ambiente propício a isso e principalmente ela precisa de uma escuta acolhedora. Gente, isso é transformador. Então, ouça com respeito e com qualidade sempre, tá bom? É isso. Espero que vocês consigam utilizar, deem esse feedback pra gente na nossa atividade final do livro. E se vocês tiverem dúvidas, questões quanto à aplicação, quanto a algum conceito, vão mandando pra gente no Facebook, que a gente vai fazer uma aula ao vivo para esclarecer essas questões na hora de uso, na hora da aplicação, tá bom? Gente, é isso. Aguardo vocês na próxima aula para a gente tirar dúvida de tudo que surgiu nesse processo, tá bom? Abraço em vocês. Pra gente encerrar, é gratificante, tá? Ter vocês aqui pensando em igualdade de gênero e saber que o nosso trabalho está sendo multiplicado. Que bom que vocês estão aqui, tá? Mas estão aqui também. Um abraço, até a próxima aula.